Aqui na KBB Brasil você está acostumado a assistir avaliações mais racionais, que levam em conta custo-benefício, versatilidade do carro, espaço interno, mas hoje a gente vai deixar tudo isso um pouco de lado, porque nada disso importa mesmo quando você tem a oportunidade de dirigir um Honda Civic SI. Então já vai deixando o seu like aí e a sua inscrição no canal, porque hoje você vai descobrir por que esse carro tem uma legião de fãs por aí. Se a plataforma da 10ª geração do Civic já é elogiável nas versões comuns dele, como a gente frisou lá na avaliação da versão Sport, no caso do SI, a gente sente ainda mais o quanto o carro evoluiu. Essa plataforma usa 63% de aços de alta resistência, mas para a Honda transformar o Civic num carro verdadeiramente esportivo, ela teve que fazer uma série de melhorias na suspensão dele. Inclusive, alguns elementos vieram direto da versão Type R do Civic, que é aquela 2.0 turbo, que é praticamente uma versão de pista, de corrida do Civic. Para você ter uma ideia, as barras estabilizadoras são mais rígidas aqui nessa versão do que em relação ao Civic regular, 7% na frente e 26% atrás, e as molas também são mais firmes, 7% na frente e 32% atrás. O SI também conta com amortecedores adaptativos que podem mudar o comportamento para deixar o carro ainda mais grudado no chão. Essa é a primeira vez que o Civic tem um modo Sport. Assim que você aperta nesse botão aqui, o comportamento dos amortecedores muda por meio da corrente elétrica que passa nos módulos instalados em cada um deles. Eles fazem com que a viscosidade, o elemento hidráulico ali dentro do amortecedor, fique mais firme, e aí a diferença é muito perceptível. O carro fica imediatamente mais duro, mais firme no chão, ele passa a copiar ainda mais o que está acontecendo na pista aqui para você, para o banco, para o motorista, enfim, para o volante. E é o tipo de modo que você vai usar ou numa estradinha mais sinuosa, que você pode ir um pouquinho mais rápido para se divertir, para o carro fazer curvas ainda mais, de maneira mais precisa, ou certamente usar num track day, se você for usar esse carro na pista. Mas o que realmente distingue o Civic SI é o LSD. Calma que a gente não está falando de nenhum entorpecente não. LSD é a sigla em inglês que significa diferencial com deslizamento limitado. Esse é um recurso que distribui melhor o torque entre as rodas da frente. No caso do Civic, que é um carro de tração dianteira, faz total diferença num carro até com proteção esportiva por ser tração dianteira, esse tipo de tecnologia, porque ele ajuda você a fazer curvas de uma maneira ainda mais precisa, já que ele prioriza as rodas que têm mais aderência para poder apontar o carro exatamente onde você quer. Para completar o nível quase telescópico de precisão do SI, a direção elétrica conta com pinhão duplo e relação variável, ou seja, quando você aciona o modo Sport, a direção fica ainda mais direta e responsiva, apontando o carro o menor sinal de mudança que você pratica nela. Agora que a gente já falou o quanto ele é bom de chão, vamos ao coração do Civic SI. Pela primeira vez, o SI é impulsionado por um motor turbo. É o mesmo 1.5 turbo da versão Touring, mas com mudanças no turbo compressor, capaz de gerar 208 cavalos de potência e 26,5 kg de torque, com injeção direta, duplo comando de válvulas e controle de válvulas variável. A gente quis começar esse vídeo falando do quão o Civic é bom de chão, porque muita gente torce o nariz para esses números que você viu aí da ficha técnica do motor dele. Mas o que faz a diferença aqui é o conjunto trabalhando como um todo. Essa suspensão que a gente falou, esse comportamento dele casa muito bem com esse motor 1.5 que de frustrante, meu amigo, não tem nada. A vantagem do turbo é clara no Civic SI. Há muito mais torque em rotações iniciais, já que o pico dele chega já em 2.000 rotações, e mesmo não sendo tão elástico e girador quanto o antigo 2.0 aspirado, tem muito fôlego para explorar aqui até além das 6.000 rotações. Aquele famoso lag do turbo, você sente aqui no Civic de uma maneira assim brevíssima. É só em uma faixa da rotação, ali um pouco antes das 2.000 rotações por minuto, que você sente que o turbo ainda não entrou em ação,
não, mas o motor acende muito rápido e é difícil segurar o ímpeto de você ultrapassar os limites de velocidade, porque aqui em segunda marcha você já está para lá de 120 km por hora. E o que faz diferença também é esse câmbio. O câmbio manual dele, que já é referência para quem conhece o Civic Si, são 6 marchas, ele fica a 1 palmo de distância do motorista, bem colado aqui, fácil para você manusear, os engates são curtos, precisos, e quando você quer extrair potência total dele, você vai jogando uma marcha atrás da outra, e o escalonamento delas não permite que ele morra em nenhum momento. Você pode pisar fundo e trocando de marcha que o carro não perde ímpeto, não perde fôlego, e é isso que torna a condução dele ainda mais prazerosa. Além do câmbio próximo, toda a ergonomia do Civic Si ajuda você a encontrar a posição ideal para guiar. Os ajustes do banco são manuais, mas eles abraçam bem o motorista por causa dessas abas maiores e por ser de tecido, que tem mais atrito com as roupas do corpo. Com todo esse desempenho, é bom você também se preocupar com os freios, né? E a Honda fez um ótimo trabalho para garantir isso. Você tem discos sólidos na traseira de 282 mm e discos ventilados na frente de 312 mm. Na prática, isso significa que se você usar o seu pedal do meio, você vai sentir uma boa sensibilidade aqui, ele vai responder muito bem, te dando confiança para você poder explorar mesmo os limites do carro. Se você tiver numa pista, por exemplo, num track day, que é onde você pode acelerar com segurança, você vai poder explorar mais o carro porque os freios te dão confiança para isso. E mesmo com um desempenho vigoroso, o SI ainda consegue ser razoável no consumo se você tratar ele de maneira mais mansa. Segundo o Inmetro, ele é capaz de rodar 11,2 km na cidade e 13,7 km por litro em rodovias, sempre com gasolina. A gente começou esse vídeo dirigindo o Civic Si porque o que importa para ele mesmo é a sensação que ele te dá ao volante. Esse desempenho, dinâmica que a gente já falou aí. Porque parado assim, se você olhar bem, por mais que ele tenha esse acabamento aqui imitando a fibra de carbono aqui no meio, ele é um Civic bem comum. O acabamento dele é bem feito, não tem rebarbas aparentes e você tem material macio revestindo boa parte do painel, mas não é nada que vai te surpreender. A central multimídia dele de 7 polegadas touchscreen já é a que você conhece de outros Honda. Ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Você tem as entradas HDMI, USB aqui atrás, aqui no baú também. Falando em baú, ele tem toda essa modularidade aqui para você colocar as suas coisas, tem porta-copo, ele é bem fundo também. Em termos de praticidade, ele até fica bem próximo do Civic Sedan, é praticamente a mesma cabine aqui na parte da frente no console central, que é um ponto positivo para ele. O painel dele é digital, assim como o da versão Touring, mas no caso do SI ele tem funções exclusivas, como o menu para você acompanhar a força G, aceleração e frenagem e até um que imita um indicador de troca de marcha da Fórmula 1. O que não tem nada a ver com o sedã é o espaço interno, por causa dessa carroceria coupé. Dependendo de quem for aqui na frente, você até consegue certa razoabilidade aqui no espaço para as pernas, mas não é o ideal. E para quem for mais alto, esse teto aqui com certeza vai acabar batendo na cabeça da pessoa. Eu sou baixinho, até que caibo aqui sem tantos problemas, mas é só ser um pouco mais alto que eu que você já vai bater a sua cabeça aqui em cima. E como não tem janelas aqui atrás, a sensação claustrofóbica é bem inquietante. Não é para levar 2 adultos para uma viagem muito longa aqui não. Pelo menos o bagageiro surpreende. São 334 litros de volume aqui, o que não é nada mal para um carro coupé. E falando em coupé, esse design aqui, que já não é muito comum nas ruas, faz com que ele torça o pescoço de todo mundo por onde passa, e essas rodas de 18 polegadas mais o aerofólio ali atrás completam aí essa receita de esportividade que ele exala, incluindo também esse escape que você está vendo aí na sua tela. Se bem que na internet já tem um monte de gente zoando isso, que parece uma entrada HDMI, mas enfim, eu vou deixar esse julgamento aí para vocês. O Honda Civic Si é vendido no Brasil por R$ 162.900 e isso é um dos motivos que podem deixar o Golf GTI em vantagem nessa rivalidade entre o Honda e o Volkswagen. O Golf GTI parte de R$ 143.800, ou seja, ele tem aí uns R$ 20 mil de vantagem em relação ao SI. E como ele tem uma ficha técnica um pouco melhor e tem uma carroceria hatch, ou seja, é mais versátil do que essa coupé,
até pode ser que ele chame mais atenção de quem procura um esportivo nessa faixa de preço. E mesmo se você comparar os equipamentos de um e de outro, o Civic só leva vantagem em relação à LSD, algo que o Golf não tem, mas no restante a lista dos dois é bem parecida. O Civic SI conta com 6 airbags, faróis Full LED, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado de 2 zonas, câmera de ré, câmera de ponto cego, sensores de luz e de chuva e partida por botão. Mas a gente tem que lembrar que esse é o tipo de disputa que não dá pra gente resolver na ponta do lápis. Quem busca esse tipo de carro, o perfil desse consumidor, leva em conta outras coisas além de espaço interno, versatilidade, equipamentos. Na verdade, o que eles prezam mesmo é a experiência ao dirigir. E se você levar em consideração só desempenho e dinâmica entre o Civic SI e um Golf GTI, por mais que o Volkswagen também seja muito prazeroso e muito preciso de guiar, é bem capaz que você até faça um esforcinho para pagar mais por um SI quando você terminar o test drive dele. Se você se interessou pelo Honda Civic SI, visite a página de preços dele em kbb.com.br para descobrir por quanto ele realmente está sendo vendido nas concessionárias. O link está aí na descrição desse vídeo. Você chegou ao final de mais um vídeo da KBB Brasil e para a gente continuar fazendo vídeo novo para você, é só deixar o seu like e a sua inscrição aqui no canal, porque toda semana a gente volta com conteúdo novo. Valeu!